Bem, amigos da Guaru TV, Beni Coquito, Fernando Santos, telespectador do Telejornal da Guaru TV. Sessão da Câmara Municipal de Guarujá, nesta terça-feira, dia 19 de junho de 2012, foi específica para avaliação e votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. O que seria isso? Antes da elaboração do orçamento, no primeiro semestre, o Executivo deve encaminhar, conforme manda a lei, para o Poder Legislativo, a lei de diretrizes orçamentárias, que estabelecem os programas, as ações que serão executadas no ano seguinte. No segundo semestre é encaminhado o próprio orçamento, com os valores que serão destinados a cada secretaria, a cada setor de atuação do Poder Executivo. Este é o trâmite da lei. E a lei também estabelece que, por 2 sessões consecutivas, os vereadores avaliem e votem exclusivamente este tema, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, que foi aprovada por unanimidade hoje aqui na Câmara. O vereador Cândido Garcia Alonso, que é do PMDB e é da base de sustentação do Poder Executivo, pode nos falar a importância da LDO no contexto todo para o cidadão comum. Um exemplo assim, para o cidadão comum de como a LDO mexe no cotidiano das pessoas. Uma maneira simples de dizer isso seria, você tem um orçamento, você tem um salário e você estabelece onde você vai gastar o seu salário, em que contas você tem que estar guardando sempre o seu dinheirinho para poder estar aplicando educação, saúde, melhorias em casa, em compras eletrodomésticas, assim por diante. Quer dizer, você não sai gastando aleatoriamente, você sempre tem um planejamento. A LDO, né, Valdir, ela serve como esse planejamento, é a primeira parte. Nós estaremos no segundo semestre, como bem você falou, aí sim, apresentando orçamento. Muitos munícipes, inclusive eu, Valdir, participei de algumas orçamentos participativos, que significa reuniões onde os moradores elencam aquelas prioridades. O que é que tem que ser feito, onde tem que ser gasto aquele dinheiro que entra através dos impostos na nossa cidade. No segundo semestre virá esse orçamento e ele tem que seguir aquilo que foi especificado hoje. Por exemplo, eu faço a destinação de recursos para a área do esporte. Digo que vou gastar X no esporte. Aqui, ele pode estabelecer que eu posso, desse X, remanejar 10%, 15%, ou não remanejo, não posso remanejar nada. Isso é o que está sendo especificado nessa lei que está sendo aprovada hoje. Como você bem entendeu, essa lei, são 2 votações. Na primeira votação, teve a apresentação de emendas. Nós vamos estar analisando. Na segunda votação, nós podemos pedir destaque, podemos aprovar todas as emendas em bloco, podemos rejeitar algumas das emendas que foram apresentadas hoje. Então, nós temos mais uma semana para apreciar esse projeto que veio do Executivo e que sofreu aí algumas emendas por parte de alguns vereadores. Certo, para esclarecer o telespectador, foram um total de 80 emendas. O vereador Walter Suman, por exemplo, apresentou 38, quase metade das emendas. O vereador Walter dos Santos, 17 emendas. O vereador Antônio Ades Filho, 22. E o vereador Arnaldo Nascimento, 3 emendas. O próprio vereador Arnaldo Nascimento, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, por onde passa o projeto antes de vir a plenário, explicou aqui que apenas 4 emendas de vereadores foram rejeitadas pela comissão. Quer dizer, mostra também um pouco de maturidade do corpo de vereadores, né, vereador? São questões bem pontuais. Existem emendas que não seguiram o trâmite, que é regular. Então, existe uma maneira como você tem que elaborar a emenda. Se você não a elaborou seguindo os procedimentos regimentais, ela acaba sendo rejeitada. As demais que foram apresentadas são emendas, inclusive, que vêm trazer à tona indicações que os próprios vereadores, que nós fizemos ao longo desses últimos 12 meses. São indicações para a rua, são indicações para a construção de prédios, para escolas e assim por diante. Vale lembrar que o vereador pode apresentar quantas emendas quiser. Eu poderia, por exemplo, apresentar aqui 5 emendas. Eu poderia fazer uma emenda dizendo programa para asfaltar todas as ruas do Jardim Boa Esperança, todas as ruas do Parque Estuário, todas as ruas da Vila Áurea, todas as ruas do Jardim Progresso. Uma emenda só poderia abranger todas as ruas de Vicente de Carvalho. Tá? Mas não significa que isso vai ser realizado, porque depois depende também do orçamento, quer dizer, do dinheiro que tem o Poder Executivo para viabilizar essas emendas que nós apresentamos. Uma coisa é clara, é como funciona muitas vezes, Valdir, no Conselho de Escola. Quando chega recurso do governo estadual, governo federal, o Conselho de Escola, a PM, é chamada para deliberar. Eu tenho aqui, por exemplo, R$2.000. Eu vou comprar o quê? Então você vai lá elencar 5, 6 itens.
E isso vai constar numa ata. Essa ata, com esses 5, 6 itens, é aquilo que você pode ou não comprar. Eu não posso comprar algo que não esteja naquela ata. O Poder Executivo não pode fazer obras que não estejam elencadas no seu orçamento. Não pode querer fazer as coisas que não estão já previamente planejadas e autorizadas. E por isso que o orçamento é importante. Então, às vezes é preferível colocar muitas coisas para poder fazer algumas delas, do que muitas vezes não colocar nada e depois não poder realizar por falta de planejamento, por falta de recurso, por falta de um ordenamento jurídico que garanta ao Executivo a elaboração e execução de orçamento. As sessões são abertas e acontecem toda terça-feira a partir das 15 horas. E você também pode acompanhar ao vivo pelo canal da TV Assembleia.